Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje é segunda-feira, dia de quadro jurídico aqui no Consulta ao Doutor e das nossas entrevistas, que, claro, você já sabe, participa delas aqui todos os dias. Hoje a gente fala de reposição hormonal masculina e também sobre a importância dos contratos nas negociações. Aproveite para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Aproveite e já participe. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial e o site por onde você acompanha toda a nossa programação ao vivo é www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, te espero lá no meu Instagram, @DeniseLuque, ou então lá no facebook.com/DeniseLuque. Para começar o nosso bate-papo de hoje, quadro jurídico Seu Direito com o Dr. Leonardo Girundi. Roda pra gente ver. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria! Tudo bem, gente? Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. E eu falo que eu amo esse quadro. Por quê? Esse quadro fala do seu direito, do meu, do seu direito. E eu venho aqui para responder a sua pergunta. Então é um quadro feito por você e para você. Você manda sua dúvida, você manda sua pergunta, que eu, Leonardo Girundi, venho responder a sua pergunta jurídica aqui nesse programa. Então vamos lá? Já recebemos vários e eu vou te falar primeiro como fazer isso. Manda o seu e-mail para seudireito@hittv.com.br. Repetindo, seudireito@hittv.com.br. Aproveite e nos siga lá também no nosso Instagram, @Leonardo Girundi. Vamos lá, olha aqui. Essa pergunta veio de Maceió. Um abraço à turma de Maceió, Daniela Amorim, lá de Maceió. Sou viúva e fui casada há 24 anos. Meu marido faleceu e deixou uma herança para mim. No entanto, estou enfrentando problemas com a filha dele, que se recusa a liberar a herança. Gostaria de discutir essa situação com o advogado para entender os meus direitos e as opções disponíveis para resolver esse impasse. Muito interessante essa situação, porque uma das certezas que nós temos é que a morte é real, ela existe e todos passaremos por ela. Então, se tem uma situação que normalmente todo mundo passa, é pela morte, e resolver a questão da herança é algo normal a essas pessoas. Então, faleceu, deixou herança. Quando é que abre a sucessão? A sucessão abre exatamente no momento do falecimento. A pessoa faleceu, naquele exato momento abre a sucessão. Até aquele momento, os bens daquela pessoa pertencem somente a ele. Se ele não for ali impedido de utilizar os seus bens, ele pode vender livremente os seus bens e não tem nem que deixar herança. Ninguém é obrigado a deixar herança para ninguém. Mas, se deixou herança, abriu ali a sucessão após o falecimento. E quem são os herdeiros? Existem o que nós chamamos de herdeiros necessários. Os herdeiros necessários são os filhos, os pais e também aqueles que estão, por exemplo, companheiros ou esposa, né? Lembrando que nem sempre foi assim. Antes do último código, o Código 2002, os cônjuges não eram considerados herdeiros necessários. Eram meieiros, mas não eram herdeiros necessários. Agora são herdeiros necessários. Então, se você era casada com ele, no momento ali do falecimento, você é herdeira necessária, bem como tanto quanto os filhos. O que deve ser feito? No prazo de 60 dias, você tem que propor o inventário. O que é inventário? Você já deve ter ouvido essa frase ou essa palavra em outros aspectos também. Por exemplo, vou fazer um inventário da loja, fazer um inventário do que nós temos na cozinha, fazer um inventário dos livros que eu tenho na biblioteca. Inventário é relacionar os bens. Então, você faz ali um inventário que é relacionar os bens deixados pelo decujus, pelo falecido. Então, faz ali o levantamento dos bens, faz o inventário dos bens e destina uma cota à parte a cada um dos herdeiros. Nesse caso aqui, nós não temos como saber quantos herdeiros são, mas se é só a filha e você, cada pessoa terá direito a 50% do patrimônio. Então, você vai receber parte desse patrimônio e você deve propor a ação de inventário. Se são maiores, o inventário pode ser feito no cartório, que facilita e anda mais rápido, normalmente, o processo, ou pode ser feito via judicial. Se ela está se negando a assinar, normalmente quem se nega a assinar é porque está usando o bem, tá? É muito comum isso, a pessoa está usando o apartamento, para que ela vai assinar entregando o apartamento para outra pessoa também? Então, pode ser o caso nessa situação. Então, o que se deve fazer? Ingressar judicialmente, fazendo o inventário, relacionando os bens, determinando a cota parte de cada um, ela, a pessoa querendo ou não, os demais herdeiros, o inventário vai correr.
e vai chegar ao fim determinado assim pelo juiz o que cada um terá direito a receber. Então, o que você deve fazer? Propor o inventário. Vai chegar ao fim e os seus bens e o seu direito será garantido. Espero ter respondido a sua dúvida e você que ouviu aí essa pergunta aqui, faça como a Daniela, lá de Maceió. Mande também a sua dúvida e sua pergunta, que eu vou responder aqui. Um grande abraço e até breve. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Obrigada, doutor Leonardo. Sempre uma oportunidade de tirar as dúvidas sobre direito, né? Muito legal. Agora a gente começa o nosso primeiro bate-papo do dia falando sobre reposição hormonal masculina. Eu tenho o prazer de receber o doutor Bruno Stefan. Ele é cardiologista e médico do esporte. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande satisfação falar sobre esse tema e levar informação importante para os homens, para esse público masculino que precisa de muita informação sobre essa temática. Verdade. Fala sobre hormônio sempre gera muita dúvida. Enfim, a gente está um pouco mais acostumado a falar da terapia de reposição hormonal para as mulheres e aí com um motivo clássico que é a entrada na menopausa. Então, a gente sabe que existe ali uma parada na produção de hormônios na mulher e aí, então, você fala, repor. Então, terapia de reposição hormonal para as mulheres, ainda com muitas dúvidas hoje, mas muito bem estabelecido. Para os homens, tem ainda mais preconceito o uso de hormônios, doutor? Ou essa não é a palavra? É uma desinformação? A reposição hormonal masculina, ela vem sendo estudada cada dia mais. E hoje a gente fica muito confortável para falar sobre esse tema. E existe realmente uma indicação que pode repercutir numa evolução favorável na saúde masculina. A gente tem o conceito de menopausa na mulher. E para o homem existe o conceito de decaimento hormonal, redução hormonal e muitas vezes se fala em andropausa. A andropausa é um nome que não é adequadamente colocado, porque o homem ele não cessa completamente a sua produção espermática igual a mulher cessa a menstruação, que é um evento único. A menstruação é o último evento de menstruação da mulher, que após o ano ela fica sem menstruar. Então, se considera esse momento menopausa. O homem não tem esse momento, mas no homem ele tem esse decaimento hormonal. Então, do ponto de vista didático, falar em andropausa é válido. É válido falar em andropausa masculina, mas o que ocorre, na verdade, é esse decaimento hormonal. A testosterona, a partir dos 40 anos, ela sofre uma redução na sua produção por volta de 1 a 2% a cada ano. E isso vai impactar em várias funções do homem, porque a testosterona ela exerce um papel fundamental no homem. O homem, o organismo masculino, ele apresenta seu corpo todo pleno de receptores de testosterona, no cérebro, nos músculos, nos ossos, no coração, nos vasos. Então, a testosterona, por ter esse efeito disseminado do homem, ela protege de várias doenças, protege de um envelhecimento precoce e quando ela tem esse decaimento exagerado, muitas vezes induzido por um erro no estilo de vida, hoje a gente tem cada vez mais precoce no consultório jovens com testosterona baixa. Por quê? Porque se expõem a tóxicos, se expõem a elementos nocivos ao organismo e comprometem de forma mais precoce a produção de testosterona, levando a um envelhecimento gonadal do testículo de forma mais precoce. Muitas vezes, o que antigamente a gente indicava a reposição hormonal a partir dos 50, 55 anos, agora a gente tem uma indicação muitas vezes mais precoce, por conta desse estilo de vida que o homem está passando de forma mais desenfreada, desorganizada, não respeitando os pilares da medicina do estilo de vida. E a reposição hormonal, ela vai trazer benefício, porque vai devolver características importantes. Por exemplo,
né? A testosterona, como eu falei, ela atua em todo o organismo. Então, no cérebro, a testosterona, ela ajuda na concentração, ela ajuda no foco, ela ajuda na atenção, ela ajuda no comportamento mais assertivo da característica masculina. E nos ossos, ela ajuda na densidade óssea, nos músculos, ela ajuda na produção de músculos, no coração, ela facilita o trabalho cardíaco, nas artérias, ela causa uma vasodilatação. Então, são benefícios da testosterona. E quando você tem esse decaimento, você tem, obviamente, a redução desses benefícios. E aí começam, eventualmente, a aparecer doenças por conta desse decaimento. Aí a gente fala, então, de reposição hormonal para proteger o organismo masculino. E sempre que... Então, basicamente, a reposição hormonal masculina é testosterona. A gente está falando sobre esse hormônio. O hormônio masculino, testosterona. Legal. Só que no exame de sangue, o que é normal de valor de referência para o laboratório é uma janela muito grande. Então, você tá dentro, você tá com todos os sintomas. Essa é a minha pergunta. O homem chega, fez os exames, tá com todos os sintomas, mas dentro ali do valor de referência, aquilo nem chamou a atenção dele. Também porque muitas vezes faz muitos anos que ele não faz o exame, ele não sabe como é que estava, quando você estava bem disposto, como é que andava a sua testosterona. Não tem essa referência muitas vezes. Como trabalhar com essa questão? Excelente pergunta, e realmente é uma dúvida do público masculino, porque a variação de normalidade da testosterona, que pode ir de 250 a 900, a depender do laboratório, é uma faixa muito distante, muito grande. E como que eu vou medir e dosar a necessidade e indicar testosterona para um paciente? Então, existe todo um contexto por trás de uma simples dosagem de testosterona. É muito difícil você pegar um valor isolado e indicar. A gente não trata laboratório, a gente trata paciente que tem queixa clínica relacionadas à testosterona. E essa estimativa é uma estimativa laboratorial baseada em um estudo populacional. E isso depende de lugar para lugar. É uma referência, mas não é para ser seguido essa referência laboratorial num contexto isolado. Tem que avaliar a clínica e a necessidade, o estilo de vida, qual que é a demanda que esse homem tem. Esse homem, ele é CEO de empresa, ele namora, ele treina, ele tem uma necessidade de ter um vigor, uma disposição mais acentuada. Esse paciente que eu te descrevi, se ele tiver uma testosterona abaixo de 300, vai sentir, vai ter dificuldade. Mas se for um paciente que mora na fazenda, que acorda com cantar dos pássaros, dorme com o pôr do sol, tem poucas demandas, está num momento de baixa demanda, talvez ele não sinta tanta queixa com uma testosterona de 300. Então, é uma situação a ser avaliada. O libido é um sintoma muito importante relacionado à baixa testosterona. Geralmente, quando a testosterona está abaixo de 350 no homem, a testosterona total, ele pode apresentar disfunção de libido. E para o homem isso é muito importante, porque a atividade sexual ela está dentro de um dos parâmetros de qualidade de vida e de bem-estar. Então, deve ser preservada, não deve se perder a atividade sexual. E a testosterona é um pilar importante na manutenção desse elemento de qualidade de vida. Uma vez que você identifica essa baixa hormonal e propõe para o paciente a reposição hormonal ali com testosterona. Hoje em dia, como é que eles recebem essa indicação e como é feita essa reposição no homem? A consulta ela tem que ser bem próxima. O homem ele tem uma característica de ser mais fechado que a mulher. Então, quando a gente fala de hormônio com mulheres, a gente consegue ter uma aderência mais fácil, uma abertura melhor. O homem ele é mais fechado. Falar de libido com o homem é um desafio, né? Porque de um homem para um outro homem se torna mais desafiador aceitar essa queixa. Mas
Quando a gente tem nessa proximidade com o paciente, e é de praxe a gente ter esse tipo de conversa, e identifica-se na consulta que ele tem sintomas relacionados à baixa de testosterona, vamos expor, colocar na mesa quais são as possibilidades terapêuticas, quais são os riscos, quais são os benefícios, como deve ser feito o acompanhamento para que ele tenha benefício da reposição. Eu sempre costumo falar que a reposição hormonal, os hormônios, a testosterona para o homem, eles são apenas otimizadores de resultado. Eu não vou indicar testosterona para uma pessoa que não tem qualidade de vida, que não tem um estilo de vida saudável, porque não vai dar bom, não vai dar bom. Então, se a pessoa tem estilo de vida saudável, que é a primeira métrica que a gente avalia é alinhar o estilo de vida da pessoa, se ela tem um estilo de vida saudável e ela tem uma baixa hormonal, por condições de disfunção gonadal, ele vai ter uma boa evolução. O hormônio ele é um otimizador de resultado, tanto para o bem quanto para o mal. Se você repor hormônio para uma pessoa que fuma, bebe, dorme mal, é estressada, tem colesterol alto, esse hormônio ele pode piorar e ter efeitos cardiovasculares, inclusive, piores do que não fazer a reposição. Talvez nesse paciente a indicação seja estilo de vida em vez de uma reposição hormonal. Então, existe todo um contexto, uma indicação que deve ser feita com uma consulta com o médico, avaliar detalhadamente cada paciente para chegar na questão da reposição hormonal. Uma vez que você acha que o seu paciente é um candidato a fazer a reposição hormonal, ele já tem um estilo de vida saudável, faz atividade física. Qual é a via de administração desse hormônio? Porque a gente ouve tanto falar de hormônio, né? A gente pode falar um pouco mais pra frente, atletas, então, usando aí hormônios, aí se pega no doping, não pega no doping, que a gente fica até com medo, né? Então, mas é uma terapia, né? Então, são doses terapêuticas de hormônio. Então, a gente está entendendo aqui que é para te ajudar. Você falou que é um otimizador, né, de resultados. Como é essa administração? É diferente do homem e da mulher? Você tem mais possibilidades para se fazer? Como é isso? Sim, é diferente. É peculiar ali, na verdade, para o homem. A gente tem mais opções de reposição da testosterona. Tem a via transdérmica, tem a via intramuscular, tem a via intradérmica, tem a via oral, que é muito pouco utilizado pelos colaterais hepáticos, pela passagem hepática. E, mais recentemente, a gente tem os implantes hormonais, que são uma forma de liberação mais estável para o paciente e com menos colaterais relacionados à reposição oral e intramuscular. A reposição transdérmica, ela tem muitos vieses para o homem. Primeiro, o homem não tem disciplina para passar, o homem não tem paciência de passar, você tem que passar e ficar ali por uns 5 minutos até terminar, tem que passar todos os dias. Homem tem pelos, então tem muitos vieses na via transdérmica. Pode ser uma opção, mas as outras opções costumam ser mais efetivas e qualquer decisão tem que ser feita junto ao médico que vai acompanhar essa reposição. Uma outra coisa é a questão do custo, né? Então, o custo na via de eleição, que hoje é a via dos implantes hormonais, ela é muito alta ainda, né? Então, não é todo mundo que tem condição de optar pelos implantes hormonais. Aí, isso também não faz com que ele não receba um tratamento. Ele pode receber um tratamento que caiba no orçamento dele, como a via transdérmica, como a via subcutânea, como a via intramuscular. Se ele fizer o acompanhamento adequado, ele vai ter um benefício muito bom aí da qualidade de vida. Você falou da via transdérmica, então não é tão boa para os homens, né? Para a mulher é mais fácil, né? Então, região que tem menos pelo, então já fica fácil. O homem é mais complicado, fora a disciplina, que a mulher já está acostumada a passar os creminhos, né? Só que para colocar os implantes, então, por mais que seja uma coisa assim tranquila, que hoje a gente saiba, e vocês têm falado, os médicos têm falado cada vez mais, homem não gosta muito desse procedimento um pouquinho mais invasivo, apesar de ser minimamente invasivo. Eles vão para casa, vão pensar sobre isso,
tem homem que gosta menos também dessa questão dos injetáveis, né? E por quanto tempo? Acho que essa pergunta, tá bom. Por quanto tempo, né? Se forem os implantes, quanto tempo eu posso esquecer que eu fiz isso até a próxima? E se for injetável também? Tem essa pergunta? Existe um final para esse tratamento? Ou uma vez que já houve ali uma queda, a chance é que você, claro, vai sempre avaliar para fazer as compensações necessárias, mas a ideia é que seja uma coisa que acompanhe aí algumas décadas para frente. Existem muitas coisas para serem avaliadas quanto à decisão de qual a forma você vai fazer a reposição hormonal. Por exemplo, a forma transdérmica é uma forma muito segura e pouco efetiva no homem. Perfeito. Né? Geralmente, a gente não consegue atingir níveis elevados. Quase que descarta para homem, então, né? Praticamente. Tá. Alguns funcionam, mas não é a maioria. Perfeito. Tá? A forma intramuscular é uma forma efetiva. Porém, a gente tem várias apresentações. Elas vêm associadas, a testosterona, ela vem num éster que permite uma fase de liberação mais lenta ou mais rápida. Entendi. Tá? Só que, a depender dessa forma de liberação de testosterona e de potência de liberação, ele pode experimentar algum colateral. Ele pode ter aumento de colesterol, aquela potência de testosterona pode fazer elevar o hematócrito, que é a produção das células vermelhas, e isso pode repercutir em aumento de pressão arterial. Então, a forma intramuscular, ela tem que ser... não é todo paciente que é elegível a essa forma, tem que haver uma avaliação, um acompanhamento adequado, tem que fazer uma avaliação de risco para ver qual a forma ele é eleito para fazer a reposição, entendeu? Já a forma dos implantes hormonais, ela tem uma liberação mais estável, a gente tem um melhor controle desses colaterais e aí é mais tranquilo, apesar de ser mais cara. Mas a gente tem várias moléculas na forma intramuscular, de liberação semanal, de liberação quinzenal, de liberação a cada 21 dias, de liberação a cada 3 meses. Então dá para ficar até 3 meses sem receber, né? Existem peculiaridades, né, para cada situação. Né? As drogas de menor potência de liberação mais lenta, ela também tem menos resultado do ponto de vista estético, de composição muscular, de ganho de músculo. Então tem todas essas questões. Você vai indicar para uma pessoa que tem sarcopenia, uma pessoa que venceu a obesidade, mas ficou sarcopênico, ficou com uma baixa quantidade de massa magra, talvez ele seja uma pessoa com uma melhor indicação para uma testosterona de maior potência, de meia-vida mais curta, para fazer uma fase de hipertrofia. Aí todo esse contexto tem que ser avaliado. E isso quem vai fazer é o médico, acompanhando bem próximo, vigiando os colaterais, bem indicado e bem acompanhado. O uso dos hormônios no homem, a testosterona, ela traz grandes benefícios. O envelhecimento, ele é tido hoje como a substituição de massa magra por gordura. Então, quando a pessoa consegue reverter esse processo, em vez de adquirir gordura, ganhar músculo, ela está num processo de reversão do envelhecimento, ela rejuvenesceu. Então, rejuvenescer é sobre ganhar massa magra, envelhecer é sobre acumular tecido gordo aonde deveria ter músculo. Hoje a gente fala muito sobre a importância da mulher nesse papel de fazer com que os seus maridos, o marido de cada uma, busque o acolhimento médico, né? Por quê? A mulher está fazendo sua terapia de reposição hormonal, e se é um casal de mesma faixa etária, o homem talvez ainda não esteja vivendo essa queda tão abrupta como acontece com a mulher, mas aí quando a gente está bem, aí o marido está mais ranzinza, um pouco mais chato, tudo isso pode ser falta de testosterona, né? Eu cuido geralmente de casais. Pode ser que a mulher chegue primeiro, mas depois o marido vem. Perfeito. Tá? Então é interessante fazer a harmonia hormonal entre os casais, para que eles consigam estar em sintonia hormonal.
Não adianta eu turbinar uma mulher e o marido continuar com um estilo de vida ruim, dormindo mal, porque a casa não fumando, funciona, né? Na verdade... Então, a mulher, ela fica empoderada, ela fica com autoestima boa, o libido sobe, mas o marido não. Então, é interessante tratar o casal, tratar a casa, inclusive, tá? Então, é comum que primeiro a esposa venha e depois traga o marido. E aí a gente consegue, então, sincronizar essa fase. Normalmente, a mulher, ela entra em decaimento 10 anos antes do homem. Então, o que costuma se ver? Mulher com 50 anos, com um padrão hormonal pior do que o homem, já com baixo libido, ganho de peso, e o homem, nos seus 50 anos, ainda está 10 anos ali atrasado em relação à fase da mulher, hormonalmente, ele ainda está no pique, ainda está com disposição, com libido em dia, e muitas vezes nessa fase de 50 anos de idade do casal, eles acabam tendo crise. E a crise, ela é simplesmente falta de ajuste hormonal. Tá. Então, pensando nessa faixa etária de 50 anos, é o que se espera, então, para esse início da reposição hormonal do casal. Mas você falou que, às vezes, antes, os homens já podem apresentar o queixo ou alguma disfunção antes. Faz reposição hormonal em homens mais jovens? Com certeza. Então, tem que ser avaliado, cada caso tem que ter entendimento do cenário clínico para poder ter uma indicação mais assertiva, tá? Se um jovem, por exemplo, tem uma testosterona muito baixa, ele está sobrepeso, está desanimado, está depressivo, não tem energia para ir para a academia. Se ele for ao médico, entenda, eu vou te dar duas situações aqui de condutas, não tem conduta errada aqui, tá? Só segmento. Eu posso chegar para esse perfil de paciente e dizer, mude estilo de vida que a tua testosterona vai subir. Mude de estilo de vida, comece a treinar, coma bem, durma bem, não beba bebida alcoólica, que a sua testosterona vai subir. Daqui a 6 meses você vai estar começando a melhorar. Isso vai ser incentivador para ele ou vai ser talvez um fator ainda que vai deixar ele ainda mais para baixo e se enterrar mais ali num quadro talvez de depressão? Então, isso vai depender. É uma decisão que, como eu falei, não tem um segmento errado, tem uma conduta e uma direção. Na minha conduta, geralmente nesse cenário, eu começo a fazer uma reposição hormonal, porque eu entendo que a testosterona vai melhorar o bem-estar dele, vai melhorar a energia dele, vai melhorar o foco, a concentração, vai melhorar a recuperação do treino e isso vai fazer com que ele encaixe num estilo de vida mais precocemente e tenha resultado, fora a motivação que vai trazer. E depois, conscientemente, a testosterona retornando a níveis mais fisiológicos, a gente começa a desmamar e isso é todo um processo. Isso que eu ia perguntar, ele sendo mais jovem, um paciente então sendo mais jovem, fazendo essa mudança, começou a fazer a reposição hormonal ali com testosterona, mas deu a chance, o corpo tá ali, funcionando, jovem. Aí faz o desmame, isso é possível. Total porque possível. Existe um medo de dependência hormonal, Exato. Não existe? Então, a gente tem condições onde existe insuficiência gonadal. Em caso de varicocele, hipogonadismo primário, às vezes a pessoa teve uma infecção, fez uma orquite e acabou prejudicando a produção primária dele da testosterona e isso requer uma reposição plena, por toda a vida. Mas existem casos onde a mudança do estilo de vida e do comportamento faz com que ele possa ter recuperação desse eixo hormonal com qualidade. E a testosterona, numa fase só de transição, pode sim ser uma opção, desde que seja feita com acompanhamento médico, com proximidade. Aí dá para fazer, A ideia não é dar testosterona em excesso para que a pessoa fique num nível suprafisiológico. O objetivo, uma pessoa que tem testosterona baixa, incrementos pequenos já deixam ele melhor, já deixam ele mais disposto. Então, o objetivo é fazer incrementos para que ele possa sair e quebrar aquele ciclo vicioso de procrastinação, de sedentarismo, de baixa autoestima, de baixa energia. E daí para frente ele entre num ciclo positivo que vai depois se tornar
permanente. Existe o medo do uso da testosterona como terapia de reposição hormonal e o aparecimento de câncer de próstata? Isso foi motivo de grande debate há alguns anos atrás, por conta de alguns estudos que mostravam aumento de risco de câncer de próstata. Outros estudos vieram mais robustos, mais consistentes, e hoje o que a gente tem é que não tem evidência de que a reposição hormonal leve a aumento do câncer de próstata. Por outro lado, tem evidência na literatura de que pacientes com baixa testosterona, com perfil de estilo de vida ruim e baixa testosterona, eles têm aumento de câncer, da incidência de câncer de próstata. Então, é uma coisa que hoje, essa informação nos deixa muito à vontade para fazer o manejo da reposição hormonal sem qualquer aumento de risco de câncer de próstata. Agora tem a situação onde a pessoa tem o câncer, né? Ela já tem o diagnóstico de câncer. Sabemos, como eu falei anteriormente, que o nosso corpo é repleto de receptores de testosterona, o corpo masculino. E a próstata, ela é praticamente toda preenchida de receptores de testosterona. Então, fazer reposição de testosterona numa loja que está doente, que está com câncer e que aquele receptor vai estimular aquela loja, aquele câncer, não é adequado. Então, existe ainda a contraindicação para quando a pessoa tem o diagnóstico de câncer de próstata. Porém, também já existe uma inclinação e uma tendência dos estudos, assim que feito o tratamento do câncer de próstata, após 2 anos de controle, paciente bem, começar a fazer reposição hormonal. Porque a testosterona é o que permite a característica masculina. O homem que recebe bloqueador de testosterona, ele não consegue ter a sua atuação na sua masculinidade, na sua característica, no seu vigor, no seu desempenho sexual, e isso traz outras doenças. Então, hoje já está se fazendo esses testes e essa avaliação da reposição hormonal no pós-câncer de próstata, com resultados animadores. Agora, tem uma coisa que, ainda bem, porque é uma situação benigna, que acontece muito mais do que o câncer de próstata, que é o aumento da próstata, a hiperplasia benigna da próstata. Nesses casos, em quem está com essa próstata aumentada ou quem tem esse aumento, depois faz um procedimento, uma raspagem, aí pode ser que essa próstata aumente de novo. Pode fazer a reposição hormonal com testosterona? Pode fazer, de novo, com acompanhamento, sempre visando otimizar os níveis de testosterona, deixar naquele nível ótimo para o padrão de vida que a pessoa tem. Então, se a pessoa está bem com uma testosterona de 600, 700, está ok, está treinando, está namorando, está levando bem a empresa, o trabalho, vamos manter nesse nível que para ele está bom e a gente trabalha a dose em cima de manter esse nível de referência. Como a variação ela é muito grande, precisa ser individualizado, a gente precisa ter esse olhar muito próximo para desenhar o tratamento para cada paciente da melhor forma. Tem paciente que fica bem com testosterona de 700, 800, que aí quando ele realmente tem, porque tem muita demanda, treina muito, faz esporte de alta intensidade, então precisa de uma testo mais alta, então você trabalha nesses limites, mas sempre respeitando essa taxa aí de normalidade. A reposição hormonal é sobre isso, terapia de reposição hormonal. Não estamos falando de doping, de condições suprafisiológicas do qual a pessoa tem eventualmente efeitos colaterais e podem ser bem danosos. Como eu falei, o hormônio ele otimiza resultados. Se você for usar em exagero, você vai acabar causando repercussões negativas. Tem algum motivo, uma causa para pessoas mais jovens, né? Assim, principalmente as mais jovens, homens, né? Estarem com a testosterona mais baixa? O que a gente está usando, o que a gente está fazendo, pode estar mais perto da gente do que a gente imagina. Produtos que a gente passa no corpo todo dia, desodorante, imagina, claro que algumas coisas a gente usa desde a infância, né? Protetor solar, por exemplo. Tudo são compostos químicos, né? Hoje, os pediatras falam muito da gente tentar evitar disruptores endócrinos, né? Então, e aí a gente começa a pensar nisso na criança, muda o conceito na casa toda. É uma casa que passa a funcionar de um jeito diferente. Pode estar relacionado a isso?
o fator principal no manejo, na regulação da fisiologia da testosterona é o estilo de vida. Por exemplo, se você tem uma criança que está em sobrepeso e entra na fase de adolescência em sobrepeso, ela já vai ter um elemento aí chamado de disruptor endócrino, porque ele vai travar essa fase de aumento da testosterona da adolescência. Por quê? Sobrepeso, obesidade, eles fazem com que haja a célula adipócita, ela produz estradiol. O estradiol é um hormônio contrarregulador da testosterona. Se você aumenta o estradiol, baixa a testosterona. E o excesso do tecido adiposo faz esse movimento de aumentar o estradiol. Então, uma criança do sexo masculino que entra numa fase de adolescência onde ela deveria receber um aporte de testosterona para fazer a caracterização secundária dela e ela está em excesso de estradiol ali por conta da produção feita do tecido adiposo, ela pode ter prejuízo. A pessoa que não dorme direito, a testosterona, ela é produzida na sua maior magnitude no sono. Então, no sono que a gente tem grandes picos de testosterona, hormônio do crescimento, leptina, que é um hormônio controlador da fome. Então, quando a pessoa ela se restringe do sono, ela não apresenta pico de testosterona e sem a testosterona ela não vai ter benefícios no controle do peso. A pessoa que usa tóxicos, bebida alcoólica, cigarro, também ela acaba atuando na disfunção gonadal. Então, o estilo de vida ele é o principal elemento causador de disfunção gonadal no homem. Na mulher, fala-se muito sobre até mesmo o uso de anticoncepcionais, né, que são remédios à base de hormônio, e cigarro, que seria uma bomba relógio. A gente sabe que cigarro em nada combina com saúde, né? Mas aqui pensando na reposição hormonal com testosterona nos homens, contraindicado em quem é tabagista, então? A contraindicação pode ser relativa a depender de um cenário onde ele está num processo de abandono. Tá, perfeito. Tá? Então, quando a gente aborda os pilares da medicina do estilo de vida, a pessoa ela tem uma inclinação de abandonar um vício. A gente tem que ir fundo nessa inclinação. Ele pode não estar disposto a abandonar o cigarro, mas ele está disposto a treinar. Ele está disposto... As outras partes, né? Então, trabalhar as outras frentes. Então, Entendi. trabalhar as outras frentes. Entendi. Mas quando eu consigo ter êxito numa atividade física, numa dieta, num sono restaurador, no abandono do tóxico, as outras coisas elas começam a se mobilizar e seguir essa linha também. Então, o cigarro, ele passa, se não for o primeiro elemento a ser modificado, ele vai ser na sequência, desde que ele consiga agregar mudança no estilo de vida. Então, a testosterona, ela pode ser um passo para que ele consiga treinar melhor, descansar melhor e começar a se sentir incomodado de fumar, porque o cigarro vai atrapalhar o treino dele. Legal. Em atletas profissionais, o uso de hormônio é sempre amplamente discutido, né? É ético o uso da reposição hormonal em atletas profissionais, doutor? O doping, que é o uso, né, de testosterona para atletas profissionais, isso daí ele é proibitivo, ele é proibido, então não pode. Então, uma competição justa hoje que se tem é para os pacientes, para as pessoas e atletas que não fazem uso de hormônio. Se a pessoa começa a fazer uso de hormônio, ela experimentou níveis suprafisiológicos de hormônio, então ela está numa faixa etária de entrega, de desempenho acima de uma pessoa que não faz. Então, não é justo a competição de quem faz, entendeu? Então, é proibitivo. É algo que a gente não conversa porque é proibitivo. Então, se cai no conceito de doping, é proibitivo. Então, para um atleta de competição, ele não deve fazer uso de reposição hormonal, mas ele pode fazer uso, sim, de várias suplementações que vão corroborar para uma melhora de performance, para uma melhora de produção natural de testosterona e ajudar ele nesse sentido. Mas a reposição hormonal é proibitiva para o atleta de alta performance de competição. Legal. Vou deixar aqui o Instagram, o perfil do doutor lá no Instagram é @Dr. Bruno Stefan, @Dr. Bruno Stefan. Lá no Instagram você encontra a página do doutor. Adorei que você citou várias situações aqui que estão bastante relacionadas a hormônios e à saúde do coração também, né?
Exato, Muito com legal. certeza. Então é importante ter esse entendimento de que a reposição hormonal, ela pode ser um tratamento que vai te afastar de algumas doenças crônicas quando ela é bem indicada e bem acompanhada. Não tem mais esse mito de que testosterona ela causa câncer, isso não existe, tá? Então, fazendo bom uso, entendendo como que funciona a testosterona e selecionando bem os candidatos à reposição, vamos ter uma boa evolução e redução das doenças crônicas. Muito legal. Volte sempre, viu, doutor? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que causa muita confusão. E hoje a gente tem uma medicina com uma ampla e vasta gama de estudos que nos deixam bastante à vontade e confortável para defender o uso da reposição hormonal quando bem indicado. Muito legal, obrigada. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a importância dos contratos nas negociações, um tema jurídico aqui no Consulta ao Doutor. Estou te esperando, até já. Nós estamos de volta, agora com o tema jurídico aqui no Consulta ao Doutor. Nesse bloco, a gente começa falando da importância dos contratos nas negociações. E há vários tipos de contratos, a gente vai entender eles por aqui. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Gustavo Medeiros, ele é advogado. Doutor, obrigada por ter vindo, sempre bom te receber aqui. Eu que agradeço, viu, Denise? É uma satisfação aqui estar aqui novamente. Falando de direito aí, né? Dessa vez falando sobre contratos, que é um tema muito importante aí para a sociedade, né? Como um todo. Verdade, a gente vai tirar muitas dúvidas hoje. Você que está em casa, tem algum questionamento, tem alguma dúvida? Escreve para nós lá no WhatsApp, 11 3337 5886. Doutor, existem vários tipos de contrato, né? Para começar esse bate-papo. Vários tipos de contrato, viu, Denise? Vários mesmo. Na verdade, sim, o direito, ele está em todos os lugares, né? Se a gente está ali chamando um táxi, automaticamente, eles podem ter certeza que você já está celebrando um contrato. Então, ainda que seja verbal, é um contrato. Então, assim, como o direito, a gente respira, já está exercendo nosso direito à vida, né? Então, assim, você está combinando algo com o seu amigo, você já está celebrando um contrato tácito, verbal, mas é um contrato. Então, um contrato, eu ouso dizer que todo tipo de negociação, né, seja no dia a dia, quantas negociações a gente faz? Combinado, hein? Aí já é um contrato, né? Então, existem vários, sim, tipos de contrato. Agora, aqui a gente pode falar de algumas negociações que, infelizmente, e talvez seja uma coisa muito nossa, talvez seja uma coisa do brasileiro, ou pode ser que aconteça até em outros países, eu nem saiba, mas é que aqui, como a gente mora aqui, a gente sabe mais, né? Comprar uma casa, comprar um terreno, um aluguel, né? Então, celebrar ali um contrato de aluguel verbal só. Como isso é comum, né, doutor? E como vocês não recomendam que se faça isso, né? Uhum. E, felizmente, é muito comum mesmo. Ainda mais quando se trata, assim, de uma negociação feita entre amigos, familiares, né? Porque você fala em fazer um contrato, às vezes, soa até como uma ofensa. É verdade. Né? E isso não deve ser o comum, né? O ideal é que, assim, na verdade, quando se pede um contrato e uma negociação, não é necessariamente porque eu não confio em você, mas talvez porque, assim, existem situações que, em uma negociação ali rápida e verbal, ainda que seja com um amigo, com um parente, às vezes vocês esquecem de tratar aquele ponto específico. E aí que surgem os problemas, os desentendimentos familiares, a quebras de amizade por falta de uma celebração de um contrato, estabelecer de uma forma precisa o que está sendo negociado. Então, eu estou fazendo a locação do meu imóvel para o meu amigo. Estou fazendo ali a venda do meu carro para o meu parente. Estabeleça as regras para que depois, se acontecer algum tipo de fato, uma situação que não foi colocada, né, no contrato, vocês ali já trataram aqueles pontos. Então, é muito importante, sim.
que haja um contrato escrito mesmo, né? Determine as cláusulas do que vocês estão negociando. Ah, estou vendendo a casa, estou fazendo uma sociedade com meu amigo para começar um negocinho. É pequenininho o negócio, mas é importante você estabelecer as regras do jogo. O contrato é a regra do jogo, né? É óbvio que questões simples do dia a dia acaba se tornando uma burocracia desnecessária, né? Mas, ainda que a gente não esteja falando de algo tão, no quesito valor, tão vultuoso, né? Talvez uma mensagem trocada ali, né? No WhatsApp, ou então uma troca de e-mail. Tá legal, é assim. Hoje, isso vale muito, né? Então, essas conversas pelo WhatsApp, os e-mails, isso hoje vale como se fosse um contrato, apesar de... Vocês, advogados, sempre querem que faça mesmo um contrato, coloca tudo na mesma folha, né? Porque aí eu falei, você entendeu, você concordou, você assinou, né? Ah, não, mas não vi essa mensagem, eu não recebi, eu não tinha, né? Não li nessa ordem, não entendi, porque é muita interpretação também, né? Uhum. E aí você fala uma coisa, a pessoa entende outra, aí fica complicado. Mas a título jurídico hoje, vale muito essas trocas de mensagem e e-mail, né? Tem muito peso, viu? E assim, nós estamos entrando em uma era do direito que o direito está se adaptando à sociedade. Isso. Né? É um grande desafio do nosso ordenamento jurídico, né, se adaptar à sociedade. E hoje as coisas estão muito mais dinâmicas como antigamente. Tem muitos negócios que não dá mais para você chegar com um contrato de 40 folhas para uma situação tão simples. Tão simples. Então, assim, não dá para a gente ter essa mentalidade engessada de falar que sempre precisa daquele contrato. Mas talvez, né, essa era nova do direito, a gente costuma falar de visual law, legal design, né, que é algo muito novo, né, mas que está chegando exatamente para tratar esse tipo de situação. Contratos, eu ouso dizer que assim, a importância do contrato é para trazer paz para a sociedade também. Tem que ter formalização para que haja paz, né, entre as pessoas, porque esqueci de falar, de tratar a forma que vai ser feito aquele serviço. Nossa, aí quando chega, já está feito o negócio, talvez o pagamento já foi feito, ou não foi estabelecida a data do pagamento. Então, mas você falou que ia pagar. Não, eu não lembro disso. Aí fica aquela coisa chata, sabe? Então, nem que seja um WhatsApp ali, uma mensagem, formalize os pontos importantes para que não tenha desentendimentos desnecessários, né? Agora eu vou falar de situações maiores, por exemplo, a compra de uma casa, um terreno. Uhum. Que acontece ainda muito só a conversa, né? Mas existe uma questão que acho que é importante, né? Quem está querendo vender aquele pedacinho de terra ou aquele imóvel é, de fato, o detentor daquela propriedade? E como é que a gente sabe que está fazendo da maneira certa? Então, você tem que ver. Tem que ter um documento. Você tem que poder ter acesso a esse documento. Mas você é você? Né? Então, você está falando que você é o dono, aí no documento está só o nome da pessoa. Então, como é que você junta para que eu possa ter certeza que eu estou agindo de boa fé? Porque senão, às vezes o rolo é tão grande que cai sobre quem estava tentando comprar, né? Exatamente. Mas então quem estava tentando fazer o errado era outra pessoa. E não, a gente também se protege com os documentos e os contratos, não protege? Exatamente. E assim, falando em imóvel, você Legal. trouxe esse ponto específico. Assim, imóvel a gente tem uma questão ali, um X que assim, envolve muitas vezes emoção. Então, às vezes é o sonho daquela pessoa, ou então, a pessoa vê a terra, vê aquele patrimônio, tá com o dinheiro na conta e fala, eu quero comprar, é meu sonho sendo realizado. Mas, às vezes, a falta de uma formalização, né? E tratar todos esses pontos que você trouxe, ver se realmente aquela pessoa é aquela pessoa, se você não está entrando em uma fraude, se você... ou então, às vezes, aquele imóvel está cheio de dívida. Ou então, a pessoa mostrou lá um contrato, mas eu tenho um contrato que é meu. Mas e aí? Mas a matrícula? Existe uma escritura de compra e venda? Já foi constar isso no cartório? É isso mesmo? Então, assim, acaba entrando em um problema. Aquele sonho vira um pesadelo. Se não está preso numa dívida aquele imóvel. Exatamente. Às vezes é garantia. Aquele imóvel é a garantia de algum empréstimo que foi feito. Às vezes o vendedor ele tem um processo judicial que ele é réu. E isso é bem curioso porque às vezes está tudo certo com o imóvel.
Mas, e hoje é bem comum e é cada vez mais frequente isso. Tô comprando uma casa sua. E aí você tem uma empresa. Eu tenho que saber como que tá a sua empresa. Antes de eu comprar seu imóvel. Às vezes o empresário lá está cheio de reclamação trabalhista. Que às vezes já está dentro de uma execução. Então, assim, aquele imóvel ele vai ser alvo daquela execução. Aí a gente já entra num âmbito que não é só contrato. Não é só contrato, mas envolve o contrato. Exatamente. O contrato, na verdade, ele é o instrumento. Porque, vamos lá, no contrato a gente consegue... Olha a importância de um contrato bem feito. Ainda que eu não ouvi errado, pelo menos eu já deixo estabelecido que o vendedor, você está me vendendo este imóvel, tá? E você está me prometendo, confessando, declarando que não há dívidas, que não há problema nenhum neste imóvel, né? Então, aí, o ponto 1, que é a gente ter um instrumento bem feito, tá? Ponto 2, também não adianta a gente ter um instrumento bem feito, tá? E a gente não visualizar tudo isso, porque depois, judicialmente, dá trabalho. Consegue responsabilizar o vendedor? Consegue. Mas, às vezes, se é uma pessoa que está toda endividada, com muitos processos, já é executado, já em outros processos. Não adianta um bom contrato. Às vezes, essa pessoa nem se preocupa mais com o nome. Então, ela já pegou o dinheiro, já assumiu e acontece, tá? Acontece muita fraude nesse sentido. Tá? E a lei existe no nosso ordenamento jurídico, né? Um instituto que defende isso, que é a questão da fraude contra credores, né? Então, assim... E nesse sentido que quem comprou leva a culpa, né? Exatamente. Vai perder o bem. Exatamente, porque de repente você fez aquela venda, talvez até formalizou no cartório, fez todas as medidas, mas às vezes esta pessoa que é a credora, ela pode solicitar a anulação daquele negócio. Ou então executar aquele bem como se nada tivesse acontecido. Daí, o comprador vai ter que entrar dentro do processo e falar, olha, juiz, eu sou um terceiro de boa fé. Isso. Tá? Então, assim, mas dá trabalho. Tá. Então, por isso que quer que isso aconteça, eu gosto muito de falar em contratos que a gente entra num âmbito mais consultivo do direito. É melhor prevenir, gente, do que ficar remediando depois. Só que é difícil educar nesse sentido, né? Porque você é advogado, você já deve ter ouvido, olha, dá só uma lidinha aqui, viu, doutor? Só dá só uma olhadinha, vê se está equilibrado esse contrato. Esse é seu trabalho, esse é um dos seus trabalhos, né? Então, não é uma coisa que você só vai passar os olhos, não. E quanto mais rápido você consegue fazer aquilo, significa que mais você estudou e investiu para que fosse rápido. Então, não é só dar uma olhadinha, é fazer uma análise técnica, né? Perfeito. Existe ainda uma dificuldade muito grande do consulte o seu advogado, de você saber que sim, às vezes você paga para fazer uma consulta igual você faz com o médico. Você vai lá, conta, né? Qual que é? Olha, eu estou tentando comprar isso aqui está o contrato. Talvez achei que não tivesse tão equilibrado, quero melhorar isso. Porque a outra parte, muitas vezes, que é maior, tem todo o aparato jurídico. Exatamente. E você está sem. A chance do contrato não te favorecer tanto e estar um pouco desequilibrado é grande. E às vezes tem ali por trás uma estratégia jurídica até já se preparando para um tipo de problema, tá? É mesmo? Existe. Infelizmente, não dá para a gente desviar o olhar para essa realidade, né? Então, assim, às vezes a pessoa está bem orientada também. Então, faça dessa forma, se der problema, a gente vai para esse caminho e tal. Então, assim, comprador tem que fazer o contrato e tem que ter, sim, uma análise técnica, jurídica, ainda mais se estiver falando de um imóvel, né? Não importa se você está comprando para investir, para morar... É dinheiro. Então, gente, eu gosto muito dessa analogia de médico advogado, porque assim, o médico, você às vezes você vai pagar, você está preservando a sua vida. O advogado, né, especialista em negócios, em empresas, você vai pagar para proteger o seu patrimônio. Você quer que o seu patrimônio morra? Não quer. Então, precisa valorizar isso também, sabe? Fazer trabalhos preventivos, consultivos, para que você não entre em um problema. Nem sempre dá para a gente fazer essa consulta. No próximo bloco, a gente fala sobre alguns contratos que eles já vêm prontos. Se você assinou, você pega o serviço. Se você não assinar, tchau, pode ir para a concorrência. Já está pronto, você não discute antes. Que tipo de contrato é esse e o que fazer quando algo não for bem nesse tipo de contrato, que acho que chama contrato de adesão, né? Já sei. Você comenta isso aqui pra gente, se tem mudado também. Porque essa história de, assina aí,
que é o que eu te falei, depois de uma entrevista como essa, você nunca mais vai assinar nada sem ler, né? No próximo bloco. Até já. Volta aqui para nosso bate-papo sobre a importância dos contratos nas negociações com o doutor Gustavo Medeiros, advogado. Doutor, eu deixei para o pessoal pensar naqueles contratos que já estão prontos. Você chega para comprar um serviço, e aí você pode pensar em tudo, tá? Telefonia, você vai numa clínica fazer um procedimento, já tem lá um contrato padrão. Você só vai lá, assina. Se você não assinar, você não faz. Não pode ter acesso ao serviço. Se você não assinar, o contrato já está pronto, você não pode discutir nada, nenhuma cláusula. E aí? Exatamente. Eu já vou para o pior cenário ainda. Contrato em hospital. Você vai estar prestes e precisando fazer uma cirurgia, e o hospital já chega com aquele contrato lá, não dá nem tempo de ler. Tá? Não dá nem tempo. Esse aí... É de madrugada. Não dá tempo de ler. Você não consegue negociar com ninguém, nenhum tipo de cláusula. Eu quero falar com o jurídico, o jurídico está dormindo, eu não quero falar com ninguém. E mesmo de dia, tá? É muito difícil ter esse... Você tá com dor, você tem uma situação, ninguém vai pro hospital porque quer, né? Exatamente. Então, assim, o hospital vai te dar o contrato, você vai ter que fazer. Senão, tchau, volta quando você quiser assinar. É tipo isso. Então, assim, existe, né, os contratos de adesão, porém... É um grande desafio do direito isso, né? Ainda mais se a gente falar aí numa relação de consumo, né? Entre uma empresa que você está contratando ou comprando um serviço, tá, de uma empresa. Até porque, assim, não dá mesmo para ficar... Não é todo tipo de produto ou serviço que você vai ficar conseguindo negociar. Uhum. Porém, o direito, ele trata alguns pontos, né? E reconhece o consumidor como uma pessoa vulnerável nessa relação. Então, ainda que há um contrato de adesão, algumas cláusulas não são ali pétreas dentro daquele, né? Não são impossíveis de serem revisadas. Não é bem por aí, né? Porque às vezes as pessoas ficam com medo ou a empresa já se sente, eu estou tranquilo porque eu fiz o consumidor assinar o contrato dessa forma, empurrei a goela abaixo. Não é por aí, não funciona dessa forma, né? Então, assim, é lógico que assim, os contratos, eles fazem leis entre as partes. É lei, né? Eu estabeleci uma regra com você que 1 mais 1 vai ser 2, aquilo lá vai se tornar uma lei entre nós. Porém, esta lei que estabelecemos não pode violar a nossa lei maior. Tá. Exatamente. Então, ela deve respeitar. Existem limites para que isso aconteça. Então, dentro de um contrato de adesão, essa regra que eu acabei de falar também funciona. É um princípio. Agora, é uma pergunta que você deve receber todo dia, né? Se não pode... Por que está escrito nesse contrato e sendo assinado ali por várias pessoas por dia, o mesmo contrato? Já sabe, várias pessoas já processaram, já ganharam, aquilo já está determinado que aquela cláusula, por exemplo, é abusiva. Por que ela continua lá? Você quer que eu fale como advogado da empresa ou advogado do consumidor nessa situação? Você fala como você quiser, difícil. Porque é curioso, né? Porque assim, para o lado da empresa é mais prático. Já vamos colocar dessa forma, ainda que gere ali talvez um desconforto, mas vai gerar mais segurança jurídica para a gente, entre aspas. E para o consumidor, né, assim, muitas coisas acabam passando batido e ele prefere engolir aquela situação. Eu entendo o lado da empresa. Também já está lá, já está feito. A empresa sabe que se processar, depois ela revê, faz o que tem que fazer. Mas o consumidor acaba sendo uma parte muito lesada, porque você vai ler, você fala, não, quantas vezes aqui, quantas vezes fora daqui as pessoas falaram, Denise, eu assisti lá no seu programa. Mas sabe o que é? No contrato que eu assinei, estava previsto aquilo. Aí você fala, não, mas aqui não podia estar previsto aquilo, isso não é legal. Pode ir atrás que você vai conseguir reaver essa questão aqui. A pessoa fala, mas eu assinei o contrato. Então, eu penso que essa mudança deveria acontecer, porque quem está ali só vai buscar a justiça
quando achar que de fato tem ali o problema, não vai buscar porque assinou o contrato que estava escrito daquele jeito. Ah, porque o contrato rege que eu devo fazer isso. Eu devia ter visto antes e não ter assinado. Aí você fala, não adiantava ter visto antes. Eu ouso dizer que se houve realmente um consentimento, há de se pensar, né? Porém, é lógico que a gente precisa analisar todo o contexto legal, o que a lei fala daquela situação. Porém, Denise, a gente tem uma outra situação que é quem lê o contrato, quem faz a leitura do contrato. Eu acho que assim, hoje, na nossa sociedade, eu acho que 99% das pessoas assinam contratos todos os dias. Todos os dias, você baixou um aplicativo no seu celular, ele vai pedir para você a consentir com os termos. E hoje em dia, só se você rolar toda a página, você já deve ter acontecido isso, né? Mesmo que você não vá ler, você tem que rodar toda a página. E eu acho que é dessa forma que a empresa se vale também, que olha, você teve que rolar tudo. Se você leu ou não leu, já é uma outra questão. Mas você rolou todas aquelas letrinhas até chegar no eu aceito. Isso aí foi algo, assim, até para blindar a empresa desse tipo de situação. Imagina, eu claro. já coloquei lá uma forma dentro do sistema para você ler, porque se você não consente, é só não entrar. Mas para o consumidor, é legal mesmo. Embora talvez seja algo impossível de se acontecer, mas é interessante que se leia. O que você vai assinar, você precisa ler. É importante isso. Porque também não dá para o consumidor, agora falando do lado do consumidor, sair assinando tudo, porque depois eu consigo recorrer lá e são meus direitos como consumidor. Porque recorrer depois custa dinheiro, é dor de cabeça muitas vezes, né? Se você consegue evitar essas situações ruins de acontecer, muitas a gente não consegue. Exatamente. Né? E não você tem que ter um contrato de telefonia. E todos esses contratos aí são iguais ou muito parecidos. Exatamente. E não assim, não são todos os assuntos que o nosso judiciário se posiciona, né, desta forma. Olha, o consumidor é vulnerável. Não, alguns assuntos ou algumas formas de contratação, elas são tratadas também analisando o nível mesmo de vulnerabilidade daquele consumidor naquela situação específica. Então, assim, de modo geral, se for para eu dar uma orientação geral aqui, tem que ler o contrato. Não dá para passar batido, sair assinando tudo sem você fazer uma leitura. Se puder ter essa possibilidade mesmo de negociar cláusulas, faça. Porém, nós sabemos também que não dá para fazer vista grossa e ver, que é o primeiro cenário que eu trouxe aqui, que é a situação de um hospital. A situação, né, de urgência não é benéfica para ficar tratando cláusulas contratuais. Então, o direito, ele trata isso, né, reconhece a vulnerabilidade daquele consumidor e trata aquele contrato de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Eu vou trazer aqui um cenário que eu acho que é bem comum. Os planos de saúde hoje cada vez mais caros, né? A diferença aí se é um plano de saúde, se é um seguro saúde, né? Existem diferenças. E as pessoas fazendo migração, portabilidade. E muitas vezes você faz isso através de um corretor. Existe uma pessoa que está no meio, que detém esse contrato, ela que te dá ali o contrato para você assinar. Hoje já é muito mais fácil de fazer isso, né? Até eletronicamente e tal. Mas muitas vezes, claro que o corretor quer vender o plano de saúde para você. Eu já ouvi situações de que aquela anamnese vem preenchida com não para tudo, como se você não tivesse nenhuma situação anterior que merecesse ali a atenção, o cuidado e o olhar, né, da seguradora, de quem você está comprando. O corretor diz, não tem problema, isso aí é assim mesmo, é só assinar. Depois você nunca mais vai achar esse corretor. Ele pode até ser penalizado, porque não se pode cometer, né, isso é fraude, enfim, não sei como é que caracteriza isso no direito, mas claro que não pode fazer dessa forma, mas o problema é que depois você fica sem plano de saúde, que era o teu principal objetivo ali. Exatamente. Não sei se é necessariamente uma fraude para esse tipo de situação, tá? Mas é um ato ilícito. Ah, perfeito. É por isso que eu falei, não sei como é que chama, porque às vezes a gente fala uma coisa e não é, né? Sim. Tem as particularidades ali dos termos. Mas é claro que não pode vir preenchido uma anamnese sua. Você vai preencher só o teu nome e assinar? Claro que não pode. Por isso que é importante ler. Se tiver oportunidade, leia.
Talvez é porque eu seja advogado, mas eu leio tudo. Eu também leio tudo, tá? Ah, chegou o rapaz que veio instalar a internet em casa, ele te dá lá um termozinho lá pra... Eu leio aquilo, sabe? Eu sou meio... Mas eu acho que a gente precisa saber o que a gente está assinando. Às vezes você está lá entregando a sua vida, você não sabe nem o que você está assinando. Quando a gente recebe algum móvel, algum eletrodoméstico em casa, normalmente a gente assina e lá está escrito assim: li, conferi, observei, o item está em perfeito estado, não contendo nenhuma avaria. Aí você assina, mas tá embalado, você nem abriu. Não tem como ver daquele jeito que eles entregaram, né? Exatamente. Você tem que assinar. Tudo bem, você faz o quê? Uma observação ali. Tudo é contrato. Tudo é contrato. Aí você falou tudo. Foi um exemplo muito legal. Porque assim, tá geralmente fechado, esse entregador aí, ele não vai esperar você abrir e montar Claro que aquele não. móvel. Não vai esperar. Então assim, já que você não vai abrir, eu vou deixar uma observação aqui que você não está deixando, não vai esperar eu abrir. Então assim, tá bom, eu estou consentindo que eu recebi, mas eu não posso consentir que realmente está em perfeito estado, porque não deu tempo de eu abrir e montar aquele móvel. Então aí... Olha o macete, né? Porque assim, para um consumidor, talvez por mais que... Não, mas você precisa assinar, senão eu não posso deixar o material. Então grava aquela conversa e deixa arquivado aquilo. Que ele te colocou numa situação ali que você está rendido, não tem o que você fazer. Então tá bom, eu estou gravando aqui a situação aqui, porque se realmente eu abrir e ver que está com algum tipo de avaria, pelo menos eu posso falar. Aí na justiça, isso... É uma briga que... Eles podem até dificultar um pouco, mas também eles sabem que você entregou ali. Você não contratou a montagem. Entregou só o pacote ali fechado. Ninguém vai abrir. Às vezes você não tem a possibilidade de abrir ali na hora. Mas eles podem colocar um obstáculo, né? Ah, mas Claro. você assinou aqui... Não, Aí você fala, mas não abri. Se eles colocaram no contrato, eles vão usar esse obstáculo. Pode ter se certeza. tá no contrato, absoluta. eles vão usar, né? Então, Não assim, é brincadeira. importante fazer a leitura do que está assinando, de qualquer tipo de contrato, sabe? Qualquer tipo de situação, tá? E da gente saber se tem direito ou não, porque quando a gente levanta também essas discussões, claro que você pode questionar tudo, mas não é sobre tudo que a gente está certo nos questionamentos também, né? Exatamente. Então, é o que eu falei, existe a lei que é estipulada entre as partes, né, e existe o nosso ordenamento jurídico, a nossa lei que está acima do contrato, tá? Então, assim, infelizmente ou felizmente, é o correto, né? É o certo, não tem infelizmente ou felizmente. Mas, assim, existe situações que a gente não estamos certos. Então, isso precisa também ser considerado e analisado até... Porque nem tudo vou procurar os meus direitos. Tá? Talvez, se você procurar os seus direitos, você vai ver que você não tinha direito naquilo que você acha que você tinha. Eu vou falar aqui para terminar, a gente tem 2 minutinhos ainda. Você vai fazer a festa de uma criança num buffet. Aí você tem um contrato para assinar, né? Aí o buffet não tem gerador, por exemplo. E às vezes é numa região que sabidamente tem queda de energia ou situações catastróficas, claro, podem acontecer e naquele lugar nunca acaba a força e vai acabar naquele dia. Então, você tem que saber se tem gerador, se não tem, quanto tempo de gerador que aguenta ali. E um buffet, por exemplo, que tem muitos brinquedos. No contrato, normalmente está escrito que se algum tiver em operação, em nada vai impactar aquela celebração do contrato, né? Isso dá para conversar? Isso dá para mexer? Às vezes você está fazendo num espaço só por causa de um videogame que tem ali. Se o videogame não está funcionando e é o que o teu filho mais gosta, você pensa que, de repente, você fez um mau negócio. Fala pra gente como fazer nessas situações que são eventos, né? Sim. Como é que você previne isso ou... Para esse tipo de situação, esse exemplo específico que você me trouxe, eu entendo que a empresa, né, precisa ter lá o gerador à disposição, porque sabe que é um local que pode acontecer isso, né? Um dos grandes objetos, o principal objeto do seu exemplo são os eletrônicos, então é uma questão óbvia. Então, assim, precisa ter o gerador lá. Agora, com relação ao contrato, preciso pagar um adicional? Olha, via de regra, não. Até porque a gente já entra no âmbito de uma venda casada. Sabe que há necessidade disso. Para o gerador, né? Para o gerador. Entendi. E vai cobrar um adicional para isso? É meio esquisito isso. E venda casada não pode? Não, é proibido. É proibido.
Então, é aquela coisa, eu te vendo algo, mas para você usar isso, é a grande briga dos celulares que vem sem carregador. Né? Eu vendo celular, mas não tenho carregador. Então, isso aí já foi considerado em nossos tribunais aí, aqui no Brasil como uma venda casada. Então, chega essas empresas de fora, vende aqui no celular, não, mas lá fora eu faço assim, mas aqui... Aqui não poderia? Não pode. Vai mudar isso? Não, aqui continua não podendo. Tá. Não pode. Mas eles continuam vendendo. E a gente pensou que ia ficar mais barato, né? Tudo bem, vai vir sem carregador, mas vai ser mais barato? Não. É venda casada. Para eu usar esse produto, eu preciso de um outro produto que eles estão fornecendo. Então, não faz sentido isso aí, né? É uma conta que não fecha. Eu acho que para o seu exemplo também é a mesma situação. Não fecha a conta. Gustavo, você tem que voltar. Venha outras vezes, adoro aprender com você. Lá no Instagram, @GustavoMedeiros_ADV. @GustavoMedeiros_ADV. Obrigada, doutor, por ter vindo tirar as nossas dúvidas. Eu que agradeço, viu? Eu gosto muito de estar aqui compartilhando com você sobre direito aí, com todos os nossos... Um papo leve, né? É do nosso dia a dia. É do dia a dia. A gente assina contratos o tempo todo, né? Sendo eles verbais ou por escrito. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui com a gente. Fique com Deus até amanhã. Tchau.